Na terceira parte dessa nossa 10ª aula, vamos falar sobre zonas de Brillouin. Na realidade, elas já apareceram no curso também, quando a gente falou de sólidos unidimensionais, dos quais a gente viu que, como o espaço recíproco ele é também periódico, todas as propriedades do sólido a gente pode estudar nos restringindo apenas a primeira zona de Brillouin, que é essa região aqui, em que o K está entre menos π sobre A e π sobre A. Então corresponde a essa região aqui entre essas duas barras vermelhas, né? Bom, vamos agora colocar isso de uma linguagem um pouquinho diferente. A gente viu que no espaço recíproco a gente também pode pensar numa rede periódica, que são formadas pelos pontos que são equivalentes ao ponto K igual a zero. E nessa rede recíproca, onde que fica a primeira zona de Brillouin? Como a gente viu, ela fica entre o K igual a π sobre A e o K igual a menos π sobre A. Em outras palavras, a primeira zona de Brillouin, ela mora exatamente aqui entre esses dois planos, entre essas duas retas mediatrizes que separam os pontos visíveis da rede recíproca. Ou seja, um ponto qualquer K, ele pertence à primeira zona de Brillouin se o ponto da rede mais próximo a ele for a origem. Ou seja, nota que esse ponto azul aqui, ele está mais próximo da origem do que desse ponto e de qualquer outro ponto da rede recíproca. E isso vai ser válido para todos os pontos dentro da primeira zona de Brillouin, porque a ideia é justamente que se um ponto está dentro da primeira zona de Brillouin, ele está antes da reta mediatriz. A reta mediatriz é justamente o que separa os pontos do espaço que estão mais próximos do K igual a zero do que desse primeiro vizinho dele. Bom, agora a gente, numa das partes dessa aula, viu que a rede recíproca é uma rede de Bravais. E a gente está vendo que a primeira zona de Brillouin que a gente definiu para os sólidos unidimensional, elas correspondem ao conjunto dos pontos que estão mais perto de K igual a zero do que dos outros. Portanto, essa definição a gente já viu. A gente viu ela na aula 9 e ela corresponde justamente à definição da célula de Wigner-Seitz. Ou seja, a definição precisa para a primeira zona de Brillouin, e que vai ser verdade também em mais dimensões do que uma apenas, é que a primeira zona de Brillouin corresponde à célula de Wigner-Seitz no espaço recíproco. Ou seja, a célula de Wigner-Seitz está definida para qualquer rede periódica, e no caso em particular da rede recíproca, a célula de Wigner-Seitz tem um nome especial, ela é chamada de primeira zona de Brillouin. Aqui tem alguns exemplos, como a gente discutiu na aula passada, célula de Wigner-Seitz para caso bidimensional vai ser sempre ou um retângulo ou um hexágono. E aqui tem esses dois casos ilustrados. Nota então que para construir a célula, a primeira zona de Brillouin, o que você tem que fazer é a mesma coisa que você fez para construir a célula de Wigner-Seitz, porque ela é a célula de Wigner-Seitz de espaço recíproco. Ou seja, você traça as mediatrizes aqui. Então, por exemplo, essa reta, ela é a mediatriz entre esse ponto e esse daqui. Ou seja, pontos que estão à esquerda dessa reta estão mais perto do meu ponto aqui no centro do que desse outro ponto daqui. Se eu traçar essa reta daqui, eu vou ter justamente a separação entre os pontos que estão mais perto da minha origem e os pontos que estão mais perto desse cara daqui. E se eu for traçando todas as mediatrizes, eu chego então, portanto, aqui na região que é a minha primeira zona de Brillouin, que está aqui com uma cor diferente. E aqui embaixo a mesma coisa para uma rede que não é retangular. Bom, eu peço para vocês relembrarem isso, e agora a gente vai discutir isso daqui no caso tridimensional. A definição sendo somente a relação entre a primeira zona de Brillouin e Wigner-Seitz, a gente vê o seguinte: se a nossa rede direta é uma rede BCC, então quem vai ser a primeira zona de Brillouin da rede BCC? Sempre vocês têm que fazer em 2 etapas. Primeira etapa, se pergunta o seguinte: qual é a rede recíproca da rede BCC? A gente mostrou, é uma rede FCC. Aí, no espaço recíproco, se eu sei que a minha rede é uma rede FCC, agora eu tenho qual é a minha rede de Bravais do espaço recíproco, eu posso perguntar qual é a célula de Wigner-Seitz dela. E a gente já construiu isso também na aula 9, eu peço para vocês relembrarem lá. A célula de Wigner-Seitz para a rede FCC vai ser um dodecaedro rômbico. Está aqui mostrado. Ou seja, se a minha rede direta é uma rede BCC, então a minha primeira zona de Brillouin é um dodecaedro rômbico. Analogamente,
Se a minha rede direta é uma FCC, então a minha rede recíproca é uma BCC, e a minha primeira zona de Brillouin vai ser a célula de Wigner-Seitz da rede BCC, que é um octaedro truncado. Está aqui a representação. Então passei por essa parte rápido, porque é igual que apareceu na nossa aula 9. Eu peço para vocês darem uma olhada lá para relembrar. Agora, isso é a primeira zona de Brillouin. Eu posso definir a minha enésima zona de Brillouin. A enésima zona de Brillouin, ela corresponde ao conjunto dos pontos que tem a origem como um enésimo vizinho mais próximo. Ou seja, primeiro um caso particular dessa definição. A primeira zona de Brillouin tem a origem como o primeiro vizinho mais próximo. Ou seja, se você está na primeira zona de Brillouin, o ponto mais perto de onde você está é a origem. Qualquer ponto da rede, por exemplo, esse ponto da rede daqui, está mais longe desse ponto que eu destaquei do que a origem. Porque para eu chegar nesse ponto 2, eu tenho que cruzar o plano mediatriz que separa o meu ponto 2 do ponto 1. Então eu sei que ele está mais perto da origem. E eu posso fazer essa construção para qualquer outro ponto da rede. Então essa é a minha primeira zona de Brillouin. Agora, por outro lado, a minha segunda zona de Brillouin vão ser os pontos que têm a origem como segundo vizinho mais próximo. Então, de fato, pega um ponto aqui nessa segunda zona de Brillouin. Nota que ele está à direita desse plano mediatriz. Então, isso significa que esse ponto 2 está mais perto desse ponto do que da origem. Por outro lado, qualquer outro ponto que você pegue da rede, por exemplo, se você pegar esse ponto daqui, a mediatriz entre esse ponto e a origem é essa reta aqui. E aí você vê que esse ponto está, portanto, mais próximo da origem do que desse daqui. Então, na realidade, a origem, vocês podem mostrar, justamente seguindo esse raciocínio que eu estou elaborando aqui, a origem é o segundo vizinho mais próximo dele. O primeiro é esse, mas o segundo é a origem. Uma maneira equivalente de você colocar isso é dizer o seguinte: um ponto está na segunda rede, está na segunda zona de Brillouin, desde que para chegar nele eu tenha que cruzar aqui exatamente aqui um plano mediatriz. Então, por exemplo, se eu tiver que cruzar dois planos mediatriz, como eu faço para ir daqui para cá, aí eu estou na minha terceira zona de Brillouin. Tá certo? Se eu tenho que cruzar três planos, ó, cruzei 1, 2, 3. Então eu cheguei num ponto que está na quarta zona de Brillouin. E assim por diante. Nota que, naturalmente, quer dizer, eu posso chegar na quarta zona de Brillouin cruzando quantos planos eu quiser. Ó. Eu posso chegar nesse... Cruzei um plano, cruzei outro plano, agora cruzei o terceiro plano, cruzei o quarto plano, o quinto plano, sexto plano, sétimo plano e cheguei aqui nesse ponto. Tudo bem, mas ele é um ponto da quarta zona de Brillouin porque eu consigo chegar nele cruzando apenas 3 planos. Essa aqui é a ideia, é o número mínimo de planos que eu tenho de planos mediatriz que eu tenho que cruzar para chegar no ponto que eu desejo. Então, para chegar nesse ponto daqui, bastava eu ter cruzado 1, 2, 3 e eu chegaria nele aqui, ó. E aí, então, portanto, pontos da minha quarta zona de Brillouin são pontos que eu tenho que cruzar 3 planos mediatrizes para chegar nele. E não menos. Não consigo chegar nele com menos pontos do que isso, com menos cortes do que isso. Essa é a minha ideia. Nota então que enquanto a minha primeira zona de Brillouin é uma região compacta, as minhas zonas mais altas elas vão ficando mais esquisitas, né? A segunda zona tem um pedaço aqui, tem um pedaço aqui, tem um pedaço aqui e tem um pedaço aqui. Tá certo? Bom, isso acontece justamente porque, para sua origem ser o seu segundo vizinho mais próximo, tem várias opções de quem é o seu primeiro vizinho mais próximo. Pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse ou pode ser esse. Tá ok? E assim você vai construindo as zonas de Brillouin cada vez mais altas. Bom, tem algumas informações importantes. Primeiro, qualquer N que você escolha, essa sua enésima zona de Brillouin vai ser uma célula primitiva para o seu espaço recíproco. A gente demonstrou que a primeira zona de Brillouin é uma célula primitiva para o espaço recíproco. A gente demonstrou isso quando a gente mostrou que a célula de Wigner-Seitz é uma célula primitiva. Isso está na aula 9. Eu peço para vocês para mostrarem que para qualquer n isso vai continuar verdade. Isso sendo verdade, significa em particular que, como todas as células primitivas têm o mesmo volume, então todas as zonas de Brillouin têm o mesmo volume. No caso bidimensional, elas vão ter todas a mesma área. Ou seja, em outras palavras, aqui a minha primeira zona de Brillouin é esse quadrado aqui, nesse caso da minha rede quadrada,
A minha segunda zona de Brillouin, ela está em 4 pedaços, mas se vocês juntarem a área desses 4 pedaços, vai dar exatamente a área da minha primeira zona de Brillouin. Eu peço para vocês mostrarem isso. E a mesma coisa para a terceira e para a quarta e assim por diante. Tá certo? E às vezes, bom, se aqui uma representação colorida, você vê que realmente quando você vai incluindo zonas cada vez mais altas de Brillouin, a coisa vai ficando mais complicada. Mas essas redes mais altas, essas zonas mais altas de Brillouin, elas vão ser muito importantes para a gente no curso mais para frente. A gente vai retomar essa discussão mais adiante. Mas por enquanto eu só queria apresentar para vocês a definição. Tá certo? Então na aula que vem a gente vai usar essas discussões que a gente fez de rede recíproca para estudar a difração de raio-x, que é um dos assuntos mais importantes do nosso curso de condensado. Obrigado pela atenção.